Vamos lá. Retornando, Lara, guardando celular, Felipe, João, não é Lara? A Lana também, Duda. Nossa, tá um botão silencioso da mão, tirar. Bom, moçoiros, vamos começar então a falar da força magnética. Deixa eu contar para vocês um contexto histórico que, próxima vez que eu der essa disciplina, uma disciplina de eletromag, provavelmente eu vá aderir o contexto histórico. Eu não consigo aderir isso ainda hoje, porque eu ainda não tive uma ideia boa o suficiente. Mas deixa eu falar para vocês como que nasce, como que essa percepção da força magnética, tá? Percepção da força magnética, não. A percepção das fontes de força magnética. Quem é que gera a força magnética? Tá? Desde a antiguidade, numa ilha, lá na Grécia, na ilha de Magnetita, tinha alguns pedacinhos de metal estranho que, o simples fato desses metais existir, um atraía o outro. Aí, por conta de ser a ilha de Magnetita, se chamava de força magnética. Então, já se estudava essa interação magnética. Tá? Mas estudava as interações entre essas pedrinhas, ou um pedaço de ferro que podia atrair outro pedaço de ferro, ou era mais estudos empíricos. O que acontece? Em uma palestra, um senhor chamado Sr. Hans Christian Ørsted, ele estava com uma bússola. Olha para você ver que já se entendia tanto de magnetismo, que sabia que a Terra tinha um campo magnético e que a bússola era capaz de se orientar com o campo magnético da Terra. E ele, com uma bússola, perto de um local onde passava uma corrente elétrica. E aí ele percebeu que, a hora que ele ligava e desligava a corrente elétrica, a agulha da bússola movimentava. Que conclusão que vocês tiram disso? Que a corrente elétrica é capaz de interagir através de forças magnéticas. Tá? Então, agora, assim, eu estou correndo, ainda vou construir um negócio mais interessante, talvez para as próximas aulas. Então, já se vem a ideia, lá começa-se a ideia, de que a interação magnética era uma interação entre corrente elétrica. Tá? A interação entre corrente elétrica, ainda vou definir perfeitamente o que é corrente elétrica com vocês, que dava a interação eletromagnética. Ao longo da história, como que se faz? Se estudou a interação magnética entre correntes. Então, a primeira equação de força magnética que foi construída foi a equação de força magnética entre correntes passando por fios paralelos. É a partir daí que se define, por exemplo, a unidade de corrente elétrica ampere. Um ampere, ele é definido como a corrente elétrica que vai provocar uma força de 1 newton se você tem duas correntes separadas por uma distância de 1 metro. Então, a definição do ampere, que vocês conhecem, ela vem antes da definição do coulomb. A definição de carga elétrica, como sendo um coulomb, ela é definida a partir da definição de corrente elétrica. Entretanto, até vou tentar fazer isso com o Felipe. A minha ideia de construir o curso é a seguinte: partir dessa equação empírica, que é a equação de correntes, e desmembrar essa equação e chegar nas equações que eu vou começar a apresentar agora para vocês. Tá? Eu ainda não consegui fazer isso. E estou vendo que vai ser um trabalho, eu tenho que ver, vai ser um trabalho tortuoso, e depois eu tenho que ver se didaticamente isso realmente fica legal. Provavelmente não, porque senão alguém já teria feito isso. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir um pouquinho do tradicional. Tá? Entretanto, mesmo que eu vá partir um pouquinho do tradicional, uma coisa vocês já conseguem dizer para mim. Qual a entidade física sente força magnética? Só de eu falar esse negócio do Christian Ørsted, qual entidade física sente força magnética? Não, força magnética. Quem é que sente força magnética?
Hã? Fala alto. Não, mas quem que é o polo? Então vamos voltar. Eu comecei falando que o Christian Ørsted estava olhando lá uma bússola. E aí ele percebeu, passando uma corrente elétrica, que quando ele desligava e ligava a corrente elétrica, que essa corrente elétrica fazia com que a bússola mudasse. Vamos voltar. Quem é que é capaz de sentir força magnética? Aonde eu falei metais? No exemplo que eu dei. Então eu vou falar de novo. Aqui tem a bússola. Ó, aqui tem uma bússola. E ela está aqui bonitinha. Certo? A gente sabe que a bússola se orienta pelo campo magnético da Terra. Ok? O que o Ørsted percebeu? Você tem um fio. Quando esse fio era percorrido por uma corrente elétrica aí, essa bússola virava. Se a bússola virava, é porque a bússola recebeu uma força. Que tipo de força que a bússola recebeu para virar? Força magnética. Quem é que é capaz de aplicar força magnética? Corrente elétrica. Pronto. Certo? Tá vendo? Quando a pergunta parece óbvia, é que você tem mais metal, o campo, o polo. Hã? Não, porque assim, qual relação tem metal, polo com o exemplo que eu dei anteriormente? Anteriormente não, mas é senso comum. Isso, exato. É o senso comum que acaba complicando um pouquinho. Então vocês já sabem, então assim, uma ideia, espero que já tenha construída, que a interação magnética é uma interação entre corrente elétrica. Certo? É uma interação entre corrente elétrica. Só que eu ainda não defini para vocês de maneira precisa o que é uma corrente elétrica. Então eu quero que vocês pensem um pouquinho mais, vai demorar uns 3 dias, traduzindo, não vamos embora mais cedo. É que eu não gosto de contar as coisas para vocês, que eu conto, vocês só copiam e não raciocinam, né, seu Augusto? Agora eu acertei seu nome, Augusto. Na hora de falar mal, né? Entre... Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu não quero que apareça ali corrente elétrica. Não quero que apareça corrente elétrica porque a gente ainda não sabe. Vocês não conseguem definir. Nem se eu perguntar para o pessoal da engenharia, o que vocês entendem por corrente elétrica? Passagem de carga elétrica. O que mais? Não, melhor. É a passagem. A carga elétrica foi na rodoviária, comprou a passagem. Ó, aqui é a corrente elétrica, a passagem. Nossa, adorei essa fala. Fala de novo. Fluxo de carga. Como é que eu calculo corrente elétrica? Não, aí você está utilizando diferença potencial. Está usando um outro tipo de equação. Ah, vocês estão brincando, que vocês não me lembram como é que calcula corrente elétrica. Não, tudo bem, gente. Só que isso é a partir da... Ó, deixa eu explicar para vocês. Essa equação, ela é uma equação do tipo força resultante igual a massa vezes aceleração. Ela é uma equação do tipo causa-efeito. Entendeu? Ela não é uma equação que define o que é corrente elétrica. Isso, calma. Ó, porque essa equação diz o seguinte, ó. Presta atenção. Presta atenção que a estrutura é a mesma. Olha só. Quem é que causa aceleração? Uma força. Certo? Só que forças iguais aplicadas a corpos diferentes vão causar a mesma aceleração? Não, porque o corpo pode apresentar uma resistência à aceleração, que depende da massa. Aqui é a mesma coisa, uma relação causa-efeito. Quem é que causa a corrente elétrica? Uma tensão, uma diferença de potencial. Só que a mesma tensão aplicada a materiais diferentes vai produzir a mesma corrente? Não, porque tem um corpo que vai resistir a passagem de carga elétrica. Então, entendeu? Então eu quero a equação que define o que é corrente elétrica. Oh, até que enfim, meu santo Deus. Certo? Nossa. Gente, eu me assusto.
Não, você sabe onde que eu vi isso? Não, sabe onde que eu vi isso? No primeiro ano do ensino médio. Por isso que me assusta quando eu pergunto e assim vocês começam a pensar. Eu não vi como derivada, tá? Eu vi como delta Q por delta T, obviamente. Mas no primeiro ano do ensino médio eu já via que corrente era isso. Só que o Guilherme deu uma definição. Qual foi a sua definição? Cadê fluxo, né? Não tem fluxo aqui. Por que eu aceito que... Olha só. Olha como é uma contradição. Tá vendo a parte que eu falo que ser professor é muito fácil? Eu falo uma coisa, escrevo outra e ninguém contesta. Sim, eu vou chegar nisso. O que eu estou falando assim, se você está me falando que corrente elétrica é fluxo, então tem que parecer uma integral do tipo fluxo. Entendeu? Então, se você está me falando que corrente elétrica é fluxo, deveria parecer uma integral, não precisa nem ser fechada, mas do tipo fluxo aqui. Isso daqui não me define um fluxo. E é interessante que isso aparece em muitos livros, né? Corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica. Só que se eu for ler pela equação, eu vou dizer assim, ó, corrente elétrica é a taxa de variação da carga elétrica pelo tempo. Aqui eu não leio como fluxo. Entendeu? Isso aqui é uma taxa de variação. Tá bom? Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês já já. Que aí a gente vai achar a fonte de campo magnético. Mas vamos pensar. Então aqui, ó. Como a gente já percebeu, e eu esperava, vocês não sabem o que é corrente elétrica. Então, eu não posso colocar aqui força magnética a interação entre corrente elétrica. Então, eu quero que vocês me descrevam um sinônimo de corrente elétrica que vocês realmente entendam para que eu possa colocar ali. Força magnética, interação entre o quê? Entre fluxo, não, porque se a gente não sabe o que é fluxo do quê. Lembra, entre uma coisa que vocês entendam. Tá, o que é um polo? De novo, eu quero uma coisa que você entenda. Se você conseguir me explicar o que é um polo... então esquece. Bora. O que é corrente elétrica? Movimentação dos elétrons em si? Movimentação de cargas. Então, se corrente elétrica é movimentação de cargas, então, força magnética é interação entre cargas. Acho que não era tão difícil, hein? Eu faço parecer, não. A única coisa que eu faço é vocês pensarem. Olha só, cargas em movimento. Tudo bem? Cargas em movimento, a gente chama de corrente elétrica. Tudo bem? Certo, Duda? Então, força elétrica é interação entre cargas em movimento. Força magnética. Cara, já vamos começar a colocar trocentos problemas nessa definição. Olha lá, todo mundo copiando. Ai, que legal. Ninguém pergunta nada. Carga em movimento. Foda-se. Entendi. Carga em movimento. Ô, seus animais, vamos pensar um pouquinho. Primeira coisa que vocês aprendem na aula de física lá no ensino médio. O movimento é relativo. Certo? Como é que pode existir a porcaria de uma força que depende de uma coisa que é relativa? Por exemplo, isso aqui é uma carga em movimento. Isso aqui é uma carga. Isso aqui é uma carga, tá vendo? O que é isso aqui? Não, é um giz que está representando uma carga. Certo? Pergunta, essa carga está em movimento? Em relação a quê? Em relação a vocês, essa carga está em movimento? Em relação a mim? Quer dizer que em relação a mim? Duas cargas. Duas cargas. Está em movimento? Em relação a vocês, sim. Então, se força magnética é interação entre cargas em movimento, em relação a vocês tem força magnética. Em relação a mim? Putz, aí ferrou. Aí ferrou. Porque o movimento é relativo, força não pode ser relativo. Segundo a lei de Newton.
Tá vendo como é que a gente aceita as coisas com muita facilidade e não questiona? Cara, isso daqui é a fonte da onde nasce a relatividade. A relatividade nasce desse problema. Mas peraí, cara, que porcaria é essa? Se força elétrica é interação entre carga e movimento, esse movimento deve ser calculado em relação aqui. Então pode ser que eu meça uma força magnética, porém eu posso achar um sistema de referência no qual essa força magnética não exista. Cara, olha que negócio absurdo. Outra coisa, cara, que eu acho que vocês deveriam perguntar. Se força elétrica é interação entre carga e movimento, como funciona a porcaria do ímã? Cadê a carga e movimento no ímã? Sugestão, onde é que está a carga e movimento no ímã? Hã? Nossa, sensacional. Não é óbvia a resposta? Onde é que está a carga e movimento no ímã? Dentro do ímã. Não, vocês estão rindo do quê? Ele falou a resposta certa. Aí o outro vira, professor, você complica. Que complica? É fácil mesmo. A gente é acusado de cada coisa. Agora vamos tentar pensar, como é que é essa carga e movimento no ímã? O ímã é feito do quê? Átomos, ótimo. Vocês complicam demais. Será que o ímã é feito de lã? Não, o ímã é feito de átomos. Vamos simplificar. Gente, de verdade, ó, quando eu jogo a pergunta para vocês, eu juro, a resposta é simples. Se eu estou demorando, estou deixando vocês pensarem, é porque a resposta é simples. Quando for uma resposta complexa, eu passo e discuto com vocês. Certo? Átomos. O átomo é feito do quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Como é que estão os elétrons no átomo? Movimento. Na camada externa eles estão em movimento. Então no átomo tem carga e movimento. Se no átomo tem carga e movimento, deve ser possível ter o quê? O que é a interação de carga e movimento? Força magnética. Mas aí você pode perguntar, tá bom, mas e na borracha? Na borracha também tem carga elétrica. Também tem carga e movimento. Cadê a força magnética? Mas o ímã também está neutro. Ninguém falou que as cargas elétricas não podem se anular. Falei que é entre carga e movimento. Não ouvi? Não, vai ter isso também. Mas uma maneira bem simplória de entender é o seguinte. Os materiais que se caracterizam como ferromagnéticos, você tem, presta atenção, que é a primeira aproximação a grosso modo. Tudo bem? Você tem ali um elétron girando assim, e o elétron da camada posterior girando no mesmo sentido. Nos materiais que não são ferromagnéticos, um está girando assim, está girando no sentido contrário. De forma a anular o magnetismo do material. Os materiais que geram... agora vocês estão acompanhando a guerra da Ucrânia. Vocês viram uma das questões que o Trump colocou, que a Ucrânia teria que pagar o que os Estados Unidos gastou? Possibilidade de exploração dos terra raras. Olha o nome, terra rara. Terra rara são esses materiais que geram campo magnético. Tá? A explicação que eu dei, Duda, ela é satisfatória, ela é top, mas ela ainda não é verdadeira, tá? O verdadeiro motivo de alguns materiais apresentarem campo magnético, em contraposição de outros, é uma propriedade intrínseca do material chamada de spin. Tá? Os spins, eles estão colocados no elétron. Spin lembra giro. Muito a grosso modo, é como se você tivesse um elétronzinho aqui, ó, girando. E o elétronzinho girando caracteriza uma carga e movimento em torno do próprio eixo. Mas isso é uma visualização pictórica. Por quê? Porque o elétron é pontual, ponto não gira. Tudo bem? Então é só pictórico. Só para você ter uma ideia que tem a ver com carga e movimento. O elétron, quando ele nasce com 3 propriedades fundamentais. Massa, carga e spin. Olha só, 3 propriedades fundamentais. Massa, origem à força gravitacional. Carga, força elétrica. Spin, força magnética. Tudo bem? Então o que acontece? Esses materiais ferromagnéticos, eles têm os spins emparelhados.
Aí quem lembra um pouquinho de química do ensino médio, você vai lembrar do diagrama de Pauli. E aí no diagrama de Pauli, a hora que você faz a distribuição, normalmente você tem na última camada um spin para cima, que a gente chama de spin up, e um spin down. Quando você tem um número par de elétrons na última camada, esse material não vai apresentar magnetismo, porque ele vai ter um spin up e um spin down. Quando você tem um número ímpar, eles tentam se matar. Spin up, spin down, só que aí vai sobrar um spin. Então a justificativa real, ela está lá na mecânica quântica. Mais aprofundado ainda, está na física do estado sólido. Uma graduação em física, talvez algum bacharelado em física vai explorar isso. Aqui não vai explorar. Tudo bem? Fala, Arthur. Então você está dizendo que, por exemplo, poderia pegar um material e transformar ele em magnético? Cara, esse que é o interessante do estudo de física. Muitas vezes vocês se perguntam assim, nossa, mas para que eu preciso ficar estudando tanto? Para que eu preciso aprofundar tanto determinados conceitos e tentar entender a parte interior lá microscópica? Justamente por isso. A partir do momento que eu entendo a parte microscópica, eu sou capaz de criar metamateriais, que são materiais com propriedades que eu desejo. Em particular, eu trabalhei com um material no doutorado que se chama ferrita de bismuto. Ele não é um material natural. Ele é um material que ele é só sintetizado. Só que ele tem muitos problemas da síntese, por isso que eu trabalhei com ele. O que esse material faz? Ele é um material que ele cria simultaneamente um campo elétrico e um campo magnético. Se você pegar as memórias, já viram memória RAM? Random Access Memory. Random Access Memory. Memória de acesso aleatório. Ela trabalha com essa ideia, mas é que a ideia é de magnetismo. Tá? Você passa o binário 0, 1, ele é campo magnético, é orientação. Então você passa uma leitura, e aí assim, as memórias boas, vai ler rápido. Quando com esse tipo de material, por exemplo, que eu tenho magnetismo e campo elétrico acoplados, eu posso criar uma memória de 4 estados. Presta atenção que a memória RAM que vocês usam, ela é de 2 estados, 0, 1, associada a campo magnético up, campo magnético down. Só que com esse outro, 4 estados, campo magnético up, campo magnético down, campo elétrico para cima, campo elétrico para baixo. Isso, na prática, faria com que as leituras dos computadores seriam muito mais rápidas. Entendeu? Porém, ainda existe uma distância muito grande entre esse tipo de material, a compreensão desse material e a aplicação tecnológica. Mas um dia vai chegar. Não, o computador quântico, sim, mas ainda não usa esse tipo de material. Mas, assim, existem muitos estudos nessas áreas. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui, então. Eu quero que vocês... Cara, eu quero que vocês tenham uma posição crítica cada vez que eu for apresentando alguma coisa e vão me perguntando, cara, interação entre cargas e movimento. Sabe uma outra dificuldade? Fala alto. Ótimo. Ótima pergunta. Mas uma outra pergunta seria, já que eu vou medir a interação entre cargas e movimento, uma pergunta seria, como é que eu meço uma carga em movimento? Quem me garante que uma carga em movimento eu vou conseguir medir? É só para vocês terem uma ideia. A massa, quando a massa está em movimento, ela varia. Eu tenho 95 kg, dependendo da minha velocidade, a massa vai diminuir. Diminuir não, aumentar. Quem que me garante que com a carga não acontece isso? Ah, mas com a massa aumenta muito? Não, porque a gente não consegue atingir velocidades altas o suficiente para que essa diferença de massa seja mensurável. Mas com carga você consegue. Então tem todos esses problemas que eles ainda deveriam ser questionados por vocês. Entretanto, num primeiro momento, nós vamos ignorar esses problemas apenas para eu tentar ter algum ganho teórico e depois a gente começa a explorar. Porque nos primórdios do magnetismo, essas coisas não foram consideradas. Essas coisas passaram a ser consideradas já no século XX, com o crescimento da relatividade e da mecânica quântica. Mas isso não significa que eu não possa apontar o problema para vocês. Tá ok? Então, de que maneira que nós vamos optar?
Nós vamos fazer o caminho oposto do que foi feito com a força gravitacional e com a força elétrica. Com a força gravitacional, qual foi a conclusão que eu coloquei com vocês? Eu coloquei assim, ó, a força gravitacional, ela é igual à entidade que sente o campo gravitacional, vezes quem? Não. Vezes, obrigado, Lana, vezes o campo gravitacional criado, no caso eu fiz criado por uma carga pontual, mas pode ser criado por uma distribuição contínua de cargas. Então a gente optou por interpretar dessa forma. Eu tenho um monte de massa, esse monte de massa perturba o espaço, de forma a criar essa região, e aí eu vou dizer que a força gravitacional é, eu trago uma massa e ela vai sentir essa perturbação. Calma. 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 Força elétrica, Leandro. A força elétrica. Como que a gente terminou a força elétrica? É a entidade que sente a força elétrica, multiplicado por quem? Pelo campo elétrico, criado. Mas aí vem uma questão. Quem é a entidade que sente força gravitacional? Quem é a entidade que sente força gravitacional? Massa. Esse campo gravitacional, então, ele vai ser criado por quem? Por massa. Captaram? Quem é a entidade que sente campo elétrico? Carga. Quem é a entidade que cria campo elétrico? Carga. Tudo bem? Então eu vou tentar fazer a mesma coisa. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Quem é a entidade que sente força magnética? Não só carga. Carga e movimento. Opa! De novo, se eu estou falando carga e movimento, qual que é a primeira coisa que eu preciso apresentar? O referencial. Porque esse movimento é em relação ao referencial. Tudo bem? Então, a gente coloca aqui primeiro. Então, peraí. Então, uma opção que eu tenho é escrever da seguinte forma. Força magnética é igual. Quem é a entidade que sente força magnética? Carga em movimento. Como é que eu vou escrever isso matematicamente? Carga em movimento. Não. Você não entendeu? Ó. Quem é entidade? Não tem que ter a entidade vezes o campo magnético? Por exemplo, o campo magnético eu já vou denotar pela letra B. Então, olha aqui o que eu vou fazer, Arthur. Eu vou admitir, vou começar de trás para frente. Primeiro, para a gente adquirir alguma intuição sobre a força magnética. Então, eu vou entender da seguinte forma. Existe um campo magnético. Criado por quem? Quem é que cria campo magnético? Carga e movimento. Por exemplo, eu posso ter uma corrente elétrica que criou um campo magnético. Eu posso ter um ímã que criou um campo magnético. Não sei como. Tudo bem? Não sei como. Mas ele já criou o campo magnético. Então eu já vou entender o campo magnético como criado. Tudo bem? Seja por uma corrente, sei lá. Seja lá o que for. Tudo bem? Ok? Vou colocar aqui, ó. Então cá está o campo magnético. Agora, quem é que tem que vir multiplicando aqui o campo magnético para eu calcular a força magnética? Carga e movimento. E aí o meu problema é como é que eu coloco isso matematicamente? Carga e movimento. O que precisa ter? Aguenta. Mas antes, gente, pergunta simples. Carga e movimento. Qual que é a primeira coisa que precisa ter ali? Carga! Olha como vocês complicam. Eu estou falando que a interação entre carga e movimento. O que precisa ter? Referencial. Carga! E para garantir que a carga esteja em movimento, o que mais precisa? Velocidade. Isso, por isso que eu segurei. Porque primeiro o mais importante era a carga. Então, e aí, Arthur, é óbvio, precisa de um... Nossa, o Arthur falou um negócio que foi sensacional, que já eu vou colocar ali. Só que olha o problema, meus moçolhos. Carga vezes velocidade. Lascou. Por que lascou? A fonte de campo gravitacional é massa. É um escalar. A fonte de campo elétrico é um escalar. Escalar... Oi?
Fala. E escalar vezes vetor dá vetor. Show. Fácil. Vocês viram isso aqui em álgebra linear? Ou vocês acham que você estuda espaços vetoriais dentro do corpo dos números reais à toa? Para entender que isso daqui dá um vetor. Só que agora, quem é a fonte de campo magnético? É um vetor. Como é que eu vou fazer um vetor vezes outro vetor? Ah, mas calma. Calma, Lana. Se eu fizer um produto escalar aqui, vai dar o quê? Um escalar. E força é o quê? É um vetor. Aonde que você queria? Mas o vetor R que identifica a carga, ele é uma fonte? Porque a ideia é construir assim, ó, fonte de campo magnético vezes o campo magnético no qual ela está inserida. O vetor R, ele vai ser necessário, mas ele não vai descrever. A única forma seria que aqui aparecesse o quê? Um produto vetorial. Só que isso vai trazer implicações ferozes. E tem um outro detalhe. Está faltando uma constante. Está faltando aqui... Não, tá não. Porque eu posso jogar a constante para dentro do B. Show de bola. Fica igualzinho. Tá bom? Certo? Só que dá uma olhada, cara. Tudo aquilo que na natureza parecia, meu amigo Arthur, estar lindo, maravilhoso... parece que começou a ficar feio. Porque assim, por mais que vocês não entendam, vocês tenham passado por álgebra linear, a parte de álgebra vocês não levaram muito a sério, né? Só estava preocupado em passar na prova, decorar LD, LI, quando é base, matriz, mudança de base, e nunca ligou para nada, mas você nunca precisou interpretar isso daqui via álgebra linear ou via geometria analítica. Aqui você vai precisar. Porque, olha só, o que nós temos? A força gravitacional é paralela ao campo gravitacional. A força elétrica é paralela ao campo elétrico. Agora, o que acontece? Uma vez que a força magnética é dada por um produto vetorial, ela não é paralela. O resultado de um produto vetorial é um terceiro vetor que é o quê? Perpendicular aos dois. Então a força magnética, ela é perpendicular ao vetor campo magnético. Todas essas precisam de um sistema específico. Mas não vai ser a mesma coisa de antes, quando a gente não falou velocidade angular? Não. Não, porque aqui já é força, não é velocidade. Tá bom? Mas eu entendi a sua pergunta. Ainda não. Tá? Só que mais ainda, a força magnética, além de ser perpendicular ao vetor campo magnético, ela também é o quê? Perpendicular a quem mais? Ela é perpendicular ao vetor velocidade. E isso muda toda a história. Porque forças perpendiculares ao vetor velocidade recebem um nome especial. São componentes centrípetas. E o que a componente centrípeta faz? Ela só muda a direção do vetor velocidade. Em outras palavras, para ser mais chique, forças centrípetas não realizam trabalho. Não existe uma energia associada a uma força centrípeta. Por isso que vocês nunca ouviram falar da energia magnética. Porque não existe uma energia associada ao trabalho de uma força magnética. A força magnética não é conservativa. Diferente do caso da força elétrica e da força gravitacional. Fala, Guilherme, você está pensando em alguma coisa e pode falar o que você está pensando. Eu ia falar que do ponto de vista isso é maravilhoso para torque e máquina. Exato. Você vai usar a força magnética. Olha só. Vou linkar o que a Alana falou agora há pouco. Como que você falou? Uma vez que a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade, a força magnética, ela só muda a direção do vetor velocidade. Se ela só muda a direção do vetor velocidade,
Para uma carga pontual, o que ela vai fazer? O corpo rotacionar. Se ela faz o corpo rotacionar, ela realiza torques. Ela pode causar torques, que é onde você vai utilizar em máquinas elétricas. Mas não sob uma única carga. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos só tratar as unidades aqui, ó. Se você analisar aqui para mim, por essa construção, qual é a unidade de campo magnético? Newton. Gente, vocês sabem fazer análise dimensional? A diferença é que vocês falarem, não sei, eu vou explicar, senão eu vou continuar. Sabe? Então, olha aqui, ó. É só eu isolar e ver a unidade de cada um. Unidade de força, Newton. Unidade de carga, Coulomb. Unidade de velocidade, eu posso pôr metro por segundo aqui embaixo, eu posso trazer o segundo aqui para cima. Tá certo? Isso daqui, melhor a gente chamar de Tesla. Tesla. T. Tesão. T de Tesla. Tá ok? Tá ok? Certo? Presta atenção que eu tô com uma definição quase que empírica. Tá? O que eu optei? Por uma cópia disso daqui. E por eu já ter ideia que corrente elétrica e ímãs criam um campo magnético. Eu falei assim, cara, vai ter que ter um campo magnético ali. Quem é que sofre a ação de campo magnético? Carga em movimento. Aí eu coloquei, dei uma maneira de colocar carga em movimento. Só que aí o produto não encaixava para dar um vetor. Porque diferente da força gravitacional e da força elétrica, as fontes de campo magnético agora são vetores, lá eram escalares. Então a única maneira que eu coloquei foi por um produto vetorial. Tá? O bom é que isso daqui se encaixa com a experiência. Por mais que, vamos tentar entender, e aí agora, Arthur, vou... Anotem isso daqui, ó. EPI. Código do negócio que vai ser importante pra gente. Tá certo? Anotaram aí? Como vocês são idiotas, né? Eu falo, eu posso escrever qualquer coisa na lousa. EPI. Exemplo para o Arthur entender. E você já está anotando, nossa, eu vou guardar esse código, vai cair na prova. Vou colocar na prova. O que significa EPI? Hã? Então tá. O Arthur falou, e a Lana também, que tem a questão do referencial, cara. Isso daqui vai mudar tudo. Aliás, Felipe, devo convidá-los para que no fim do ano, quem quiser, principalmente o pessoal da elétrica, teremos uma apresentação que eu espero que seja sensacional, que é a apresentação do Felipe, por isso que ele está acompanhando a aula com vocês agora. Você sabe de que maneira que eu posso construir todas as equações do magnetismo? Todas. Você pode fazer o seguinte, você pega a teoria da relatividade e aplica a teoria da relatividade na eletricidade que vocês viram anteriormente. O magnetismo, ele nada mais é que uma consequência relativística da eletricidade. É o TCC dele. Nós vamos pegar todas as equações da relatividade, e aí nós vamos pegar as equações da relatividade e vamos jogar as equações da eletricidade, da eletrostática. E aí a gente vai obter as equações do magnetismo. Inclusive a constante magnética. Um negócio legal. Quando for a apresentação do Felipe, eu convido vocês para verem ele passar vergonha. Tá certo? Eu só tenho que escrever. Só falta começar a escrever. Tá certo? Mas, o que acontece? O meu amigo Arthur falou um negócio que é sensacional e eu quero deixar vocês... vocês vão pegar os livros, vocês vão ver que os livros não dão atenção a isso, tá? O Arthur falou assim, ó, cara, peraí. Uma vez que a força magnética depende da velocidade, e a Lana também falou isso, o que eu preciso? Eu preciso de um referencial. Então, eu vou medir a força magnética em relação àquele referencial. Só que qual é o problema? Qual é o problema, Arthur? Não, ainda não. Vamos imaginar a carga positiva passando com velocidade aqui.
O problema, Lana, é o seguinte. Como é que eu localizo uma carga em movimento? Como é que eu localizo uma carga em movimento? Você não localiza, porque ela está em movimento. Ou seja, o vetor que a localizará é variável. Você localiza ela num dado instante de tempo. Então você já vê que seria um problema de 4 variáveis. X, Y, Z e o tempo. Certo? Então, mas vocês ainda estão engatinhando. É nesse momento que o pessoal da elétrica deve agradecer de não ter feito eletromag comigo. Porque lá eu tenho certeza que vocês não viram isso, essa questão que precisava de 4 variáveis. Aqui no magnetismo. Eu cobro as 4 variáveis. Tá? Vamos lá. E aqui ele vai passar andando. Então, como que é a estratégia que nós vamos utilizar aqui? Porque vocês ainda estão engatinhando. Nós vamos tirar uma foto. Pá! A gente vai, para não precisar entrar variável tempo. Eu tiro uma foto, eu congelo. Então, eu vou analisar o que acontece naquele instante congelado. Tudo bem? Certo? E aí eu vou calcular a força magnética que aquela carguinha recebe. E perceba que isso também, que eu estou descrevendo aqui, é impossível. Vamos imaginar no laboratório. Como é que um ser... Porque assim, nos livros fala assim, olha, essa é uma lei que ela foi obtida empiricamente. Aí eu falo, é mesmo, cara? É mesmo. Então você estabeleceu um campo magnético. Perfeito. Consigo fazer isso com tranquilidade. Tá? Existem sistemas que a gente consegue estabelecer um campo magnético. Como é que você pega uma única carga, pontual, joga ela para correr, uma carga pontual, joga ela nesse campo magnético, mede a sua velocidade e é capaz de perceber que a força é isso? Na realidade, é experimental, mas não é desse jeito. Você analisa a força entre 2 correntes e aí você vem rebaixando. Até você obter que, se fosse possível medir para uma carga pontual, você chega aqui. Tá certo? Tá bom? E aí, uma vez que eu sei que isso daqui vai funcionar, você sabe o que a gente é capaz de fazer? Uma vez que eu sei que aquilo vai funcionar, a gente passa a ser capaz de medir a massa de partículas elétricas. Verdade. Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente medir a massa de uma partícula elétrica, para vocês verem como é possível. Pessoal da elétrica, por favor, na hora que eu fizer algumas perguntas, respondam, senão eu fico achando que vocês não merecem formar. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó. Ah, não, mas agora não tem nada a ver com o Arthur, mas não. Exemplo para os alunos da elétrica formarem. Certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que eu seleciono algumas cargas e sou capaz de medir a massa. Porque é uma questão, né, quando você vê lá, cara, a massa do próton é tanto, a massa do elétron é tanto, você fica imaginando, cara, conseguiram uma balança? Cataram um próton, colocaram um próton na balança? Então, vou mostrar para vocês como que é. Primeiro, eu não falei para vocês que é impossível você conseguir pegar uma única carga e medir? Então, na realidade, os experimentos, você joga infinitas cargas. Infinitas não, você joga um monte. Você joga um feixe de cargas. Só que você dá uma maneira de fazer o seguinte. Você vai brecar um monte de carga aqui. E apenas... Isso aqui é um filtro de carga. Aquilo ali vai fazer com que apenas algumas cargas passem por ali. Qual a pergunta que você tem que fazer, Arthur? Qual pergunta, Arthur? Estou perguntando. Não é você que se chama Arthur?
Ah, mas aí eu mudei o nome do Arthur, porque eu tô olhando para o Augusto. Não, mas era para o Augusto mesmo. Qual a pergunta que você deve fazer, Augusto? Para descobrir o tamanho da carga. Não, não o tamanho. Como é que eu seleciono a carga? Isso aqui é um filtro de carga. Somente, não elétron. Eu escolho o valor da carga que eu quero que passe. Por exemplo, eu quero que por aqui passe apenas cargas que tenham 1 coulomb. As que não têm 1 coulomb não vão passar. Tá vendo que não tem nada a ver com o tamanho do buraco. Como é que eu faço isso? Era essa a pergunta que eu queria que vocês fizessem. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou estabelecer um campo elétrico constante. Como é que eu posso estabelecer um campo elétrico constante? Eu coloco aqui assim uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Pessoal da engenharia elétrica, consigo fazer um sistema daquele ali com facilidade? É um capacitor. Consigo fazer com facilidade? Show de bola. Então, quando eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um campo elétrico para baixo. Tudo bem? Então, tem campo elétrico, eu não quero sobrecarregar o desenho, campo elétrico está todo aqui. Joguei uma carga positiva naquele campo elétrico. O que vai acontecer com a carga positiva que eu jogar assim com a velocidade? Ela vai curvar e vai bater aqui. Certo? Joguei uma carga negativa. O que vai acontecer? Curvar e vai bater, ou seja, nenhuma vai passar ali. Se eu quiser uma coisa que passe reto, o que tem que acontecer? Fala. A carga tem que ser quanto? Tem que ser 0. Porque ela não sente força elétrica. Porque força elétrica só atua entre cargas. Se eu jogar um nêutron aqui, ele não sente a força elétrica, o nêutron passa reto. Ok? Então, do jeito que eu coloquei aqui, o que eu consigo? Do jeito que eu coloquei ali, o que eu consigo? Eu consigo filtrar apenas nêutrons. Ou íons. Íons não. Corpos de carga, átomos neutros. Qualquer átomo neutro eu consigo fazer ele passar reto. Show de bola? Mas eu quero que passe carga positiva ali. Espera aí, vamos imaginar aqui, ó. Carga positiva, eu vou desenhar ela aqui, ó. Entrou aqui uma carga positiva. O que você sabe daquela carga positiva? Ela está sob a ação de uma força elétrica para baixo. Certo? Mas eu quero que ela passe reto. Pergunta simples de novo. Para ela passar reto, o que tem que acontecer? Tem que ter uma força para cima. Não, mas se eu mudo a parte de baixo, fica só para cima e ela não passa reto. Aí não tem campo elétrico. Aí eu não seleciono ninguém. Certo? Tudo bem? Não lascou não. Vou pegar uma cor aqui sem mundial. Tá bom? Então eu tenho que dar um jeito de aparecer uma força para cima. Mas peraí. Vamos ver essa força para cima. Eu quero que apareça uma força para cima. Vamos pensar comigo. Pense comigo. É uma carga elétrica, né? Carga elétrica é sob a ação de qual força? Força elétrica e magnética. Desde que ela está se movimentando? Sim. Então, para aparecer uma força para cima, basta eu colocar um campo magnético. Entendeu? Então, eu vou colocar um campo magnético. Vocês entendem? Então, eu vou colocar um campo magnético, que experimentalmente eu também consigo. Eu vou colocar um campo magnético de forma que apareça uma força para cima. Aí agora eu vou ter que pensar. A velocidade da carga está para cá. Ó. Opa, faz sentido do jeito que está ali? Faz sentido? Que a força magnética está perpendicular à velocidade. Show. Tá certo? Então, olha só. Ó, olha o que eu tenho, meus amiguinhos. Força magnética para cá, ou força magnética para cima, velocidade para cá. Mas para que isso aconteça, eu tenho que jogar um campo magnético. Para onde tem que estar o campo magnético?
O campo magnético tem que também ser perpendicular à força. A força está para cima. Então o campo magnético tem duas opções. Ou ele está para lá. Se ele estiver para baixo, ele não está perpendicular. Tudo bem? Certo? Viram esse sistema? É por isso que a gente utiliza a famosíssima regra da mão esquerda aqui, que não precisa decorar. Esquerda. Essa é a esquerda. É que assim, aqui eu não mostrei para você, mas aqui é só para resolver esse problema, que depois eu vou ensinar outra técnica, tá? Ó, regra da mão esquerda. Força, campo, velocidade. Certo? Como é que é um truquezinho que eu sempre utilizei para gravar? Paola, não, sempre falo muito com a Paola. Ô, Lara, você vai na academia? O que as meninas fazem quando elas veem homens fortes? Faz assim, ó. Por isso aqui é força. Tudo bem? Você está andando de carro, passa um carro em alta velocidade de você. O que você faz? Você mostra esse dedo. Por isso esse é velocidade. Então, força, campo, velocidade. Tudo bem? Ficou fácil, né? Tá? Olha só, formando 90 graus. Truquezinho. Tá? Você quer que a força... Aí você só vai posicionar. Você quer que a força magnética esteja para onde? Para cima. Só que a sua velocidade está para lá. Gire a mão até você estar na velocidade. Portanto, para onde tem que estar o campo? Entrando na luz. Certo? Acompanharam? Entortei todo o braço, tá doendo. Entenderam? Certo, Paola? Isso aqui é só um truquezinho. Na realidade, gente, que dica que eu dou para vocês que não querem ficar decorando essas regrinhas? A dica que eu dou é o seguinte: você já viu que a força está perpendicular à velocidade, não é? A força está perpendicular à velocidade. Você sabe que o campo magnético, ó, força você tem, velocidade você tem. Me dá um campo magnético mais bonito. Esse do Arthur tá feio. Uma caneta vermelha. Não, mas uma com campo magnético. Aí, agora um campo magnético bonito. Aí você testa. Ó, força, velocidade, possível campo. Aí a gente vai testar, ó. A força magnética não é carga, velocidade vezes isso daqui. É um produto vetorial. Faz o produto vetorial entre quem e quem? Entre velocidade e campo. Aí sim, regra da mão direita. Como é que é a regra da mão direita para o produto vetorial, que vocês aprenderam em geometria analítica? Dedos palmares na direção do primeiro fator, dedos palmares na direção da velocidade, eu posso tentar assim. Fecha no menor caminho para pegar o outro vetor. Percebe que eu não consigo, né? Então eu tenho que virar ele de ponta cabeça. Então, se o campo magnético for assim, por onde está a força magnética? Para baixo. Com a força magnética. Consequência, para onde que tem que estar o campo magnético? Para trás. Entrando na lousa. Porque aí, ó, dedos palmares na direção do primeiro fator, fecha para pegar o segundo. Para onde está a força? Por isso que você confundiu, Felipe. Que a regra da mão direita é a regra do produto vetorial. Entendido? Campo magnético. Força e velocidade. Essa bolinha aqui, isso daqui, na realidade, não tinha que ser uma bolinha, ele tem que ser um X. Esse é o vetor campo magnético, Ana. Ô, Lana. Porque o campo magnético não está entrando na lousa. Então eu uso o seguinte código. Eu imagino que é uma flechinha. A flechinha está entrando, você vê a bundinha da flechinha. Tá bom? Se ela estiver saindo, você vai ver a pontinha da flechinha. Ok? De acordo? Agora vamos ver se isso aqui consegue selecionar. Para que ele passe com velocidade constante, isso aqui selecione, o que tem que acontecer com essas duas forças? Elas têm que se anular. Para elas se anular, o módulo delas tem que ser igual. Portanto, vamos lá. Módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo da força magnética. De acordo? Ok? Quanto que é o módulo? Como é que eu calculo o módulo da força elétrica? Carga vezes o módulo do campo elétrico. Olha só, isso daqui
O campo elétrico eu consigo medir, eu consigo escolher o campo elétrico que eu quiser. A carga não, porque lembra, eu lanço um monte de carga. Aquilo ali é para filtrar a carga. Como é que fica o módulo do campo magnético? Módulo da carga, velocidade, campo. Só que aí tem que ter o módulo do produto vetorial, seno do ângulo entre o campo magnético e o vetor velocidade. Só que o ângulo é 90, seno de 90, 1. E aí vamos ver aqui que coisas, o que aconteceu. E eu meço. B eu meço. A velocidade é um seletor, não é? Eu não quero selecionar determinadas velocidades. O que acontece aqui, gente? A carga foi embora. Não vou precisar da carga. Tudo bem? Portanto, a velocidade... Eu falei que eu selecionava a carga. Eu falei errado. Eu seleciono velocidade. Ele é um filtro de velocidade. Portanto, a velocidade que vai passar ali é módulo de E pelo módulo de B. Então, a hora que eu escolho o meu campo magnético e o meu campo elétrico, eu estou selecionando a velocidade dos íons que vão passar. Isso, eu falei errado. Isso. Eu estou filtrando a velocidade. Tudo bem? Vamos imaginar, Lana, que eu quero medir, por exemplo, a massa do íon de sódio. O íon sódio é um íon Na+. Tudo bem? Então eu cato, o que eu pego? Eu pego um monte de íon sódio e coloco ele aqui acelerado aqui, ó. Jogo um monte de íon sódio. Apenas os que tiverem uma velocidade igual a isso vão passar aqui. De acordo? Nessa outra região, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Nessa outra região, uma vez que eles passaram, eu vou colocar duas placas fotográficas. Ó, uma aqui e uma aqui. Ok? E vou ligar um campo magnético ali. Outro campo magnético. Tá? Que jeito você quer esse campo? Você tem a liberdade. Augusto, você quer esse campo entrando ou saindo? Saindo da lousa? Ótimo. Então, vou colocar um outro campo aqui, ó. Esse outro campo tem outra intensidade. Eu vou chamar esse outro campo de campo B'. Tudo bem? Estou imaginando que é íon sódio. O que vai acontecer com o íon sódio, tanto que ó, tem uma carga aqui positiva, a hora que ele entrar aqui? Ó, ele entra aqui com essa velocidade que foi filtrada. O que acontece com aquele íon? Vamos tentar ver? Ele entrou no campo magnético. Se ele entrou no campo magnético, ele vai estar sujeito ao quê? A uma força magnética. Para onde está a força magnética que ele vai sofrer? Nesse caso, para baixo. Por quê? Porque se o campo magnético estava assim, ela estava para cima, é de entender que ela está para baixo. Show de bola? Oi? É que saiu daqui, ele não está mais sujeito ao campo elétrico e nem está sujeito a esse campo magnético. Eles passam a estar sujeito a esse novo campo magnético. Não, o campo tá saindo. Ó. Vamos lá, olha aqui. Ó. Me dá o campo. O campo está saindo. O campo está saindo e a velocidade está para cá. Vamos ver para onde está a força? Como é que é a força? Produto vetorial, velocidade pelo campo. Dedos palmares na direção do vetor velocidade. Consigo fechar? Então, viro para cá. Então, fechei. Para onde está a força magnética? Para baixo. Certo? Força, campo, velocidade. Outro método, só que aí é outra mão. Tá? Ó. Eu vou posicionar primeiro o campo. Campo saindo. Agora eu vou digitar a velocidade. Para onde está a velocidade? Para lá. Tudo bem? Então a força está para baixo. Show de bola? Então aqui eu vou ter uma força magnética, uma força nova, que eu vou chamar de Fm'.
que está para baixo. Tudo bem? Que força, que ângulo que aquela força faz com o vetor velocidade? 90 graus. Se ela faz 90 graus, ela se comporta como uma resultante centrípeta. Ou seja, ela vai prender aquela carguinha numa trajetória circular. Só que ela vai prender da seguinte forma. Ele não dá conta de completar uma circunferência. Eu ponho ele para bater ali. Ele faz só meia circunferência. Eu não dou espaço para ele ter. E aí a hora que ele bater aqui, aqui vai ficar uma marcação, não vai? Com essa marcação, eu consigo medir o raio da circunferência. Tá certo? Acompanha comigo. Se o raio for grande, quer dizer que a massa é grande ou é pequena? Pensem. Se o raio for grande, por exemplo, ó, passou um íon e fez isso. Passa o segundo e fez isso. Qual íon tem a maior massa? O que fez o menor raio ou o que fez o maior raio? Qual tem menor massa? Menor massa. Vocês estão chutando? Duda, não é porque faz sentido na nossa cabeça, mas na que a Terra está parada. Isso, ótimo, essa aí eu gosto. Eu gosto mais. A tua intuição te diz. Pode falar. Eu acho que sua circunferência com raio menor simboliza que a força que exerceu fez com que distorceu rapidamente. Quando para uma... Exato. Não, é exatamente isso. A de raio menor, você teve uma mudança mais rápida. Se a mudança foi mais rápida, é porque a aceleração foi maior. Se a aceleração foi maior, porque provavelmente a massa foi menor. Certo? Mas vamos tentar medir. Vamos tentar mostrar com equações. A hora que ele entra aqui, ele está sujeito única e exclusivamente à força magnética. Como a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade, a força magnética comporta-se, nesse momento, como a resultante centrípeta. Força magnética eu sei calcular. Carga, que eu já escolhi. Velocidade, que eu já sei porque ela passou pelo filtro, que a velocidade é E sobre B. Vezes o novo campo B'. Não coloquei o seno porque eu já sei que o ângulo é 90 graus, seno 91. Isso é igual resultante centrípeta. Como é que eu calculo resultante centrípeta? Massa V ao quadrado sobre R dividido por 2. Acho que vocês estão confundindo com energia cinética. Certo? Tudo bem? Olha que legal. Tchau, tchau, I have to go now. Certo? Como é que ficou a massa, meus amiguinhos? De cara. Como é que fica a massa? Carga. Opa, a carga foi escolhida. Ou seja, eu sei a carga. Tudo bem? Vezes. Vezes quem? O campo B' que eu também escolhi. Show. Vezes o raio. Então, a tua conclusão estava certa. Quanto maior o raio, maior é a massa. Dividido por quanto? Dividido pela velocidade. Dividido pelo campo elétrico, que eu também medi, vezes o outro campo magnético. É assim que se mede massa de íons. Certo? Ninguém coloca na balança. Porque isso daqui é uma chapa fotográfica, que isso aqui sai no computador. Eu consigo medir. Certo? Isso daqui, esse equipamento, ele é chamado de um espectrômetro de massa. Tudo bem? É assim que os físicos químicos trabalham, utilizando a força magnética. Essa propriedade da força magnética. Tudo bem? Vou encerrar a aula por aqui. Cara, deu 1 hora. Como o tempo passa rápido quando a